bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei exatamente o horário que você está me vendo, mas neste papo aqui que eu terei com a minha amiga Kátia, nós vamos falar de umas coisas que são fundamentais dentro do ambiente da comunicação. Isso será um papo livre, aberto, sem roteiro. Eu vou colocar a Kátia de vez em quando em alguma gelada, ela também, obviamente, vai poder devolver e fazer alguma pergunta assim para me colocar em gelada. O importante é que a gente aborde esse tema com a maior liberdade, maior tranquilidade, sem roteiro. E para início de papo, Kátia, por favor, se apresente, pessoal, e aí depois eu já lanço uma pergunta que é para a gente partir para o papo. Bom, Mário, primeiro, muito obrigada por ter essa oportunidade de conversar com você, um palestrante tão renomado e que sempre trabalhou nessa área de gestão de pessoas, marketing, em capacitação e negócios, né? Bom, eu sou Kátia Martins Valente, estou 35 anos nessa área de comunicação com o mercado, atuei como gerente de marketing do McDonald's, da Philip Morris, Bering de Angeli, e também ministro hoje a consultoria na área de comunicação e aulas na pós-graduação. Fiz doutorado. Quando a gente pensa em palestrante, quando a gente pensa em o posicionamento de negócios, o seu posicionamento é comunicação empresarial. Isso, pilares da comunicação, que eu estou focando na comunicação empresarial, que obviamente também trabalha com a pessoa física, né? Porque as empresas são constituídas por pessoas, né? Para melhoria de lucratividade, retenção de talentos. Então, eu sempre foquei nessa parte da comunicação entre as pessoas, porque só existe comunicação porque existem pessoas. Bom, aí eu falei que ia começar com uma pergunta bem para te colocar numa gelada, né? Você que lida com o ambiente empresarial, você que tem estudos aprofundados sobre o comportamento das pessoas em comunicação, tem diferença na forma de os gerentes homens se comunicarem para as gerentes mulheres se comunicarem? Olha, se tem, como é que você analisa isso? Eu vou falar a minha humilde visão nisso, né? O homem é mais direto, é mais objetivo. E a mulher, ela, por uma característica de ter a capacidade de reprodução, a mulher, ela trabalha um pouco mais a questão do lado relacional, né? De ela interagir, ser mais afetiva. Ela administra, às vezes, a área de empresa como se ela administrasse o lar, né? Se ela é empresária, ela administra a empresa como ela administra a casa, né? Então, ela tem um lado relacional que facilita um pouco mais a interação entre profissionais. Pelo menos é o que eu tenho observado nesses 35 anos e também noto nos estudos que isso é uma comprovação. A mulher tem esse lado relacional mais afetivo. Agora, isso é uma característica. Vamos pensar na outra ponta, né? Os subordinados, os colaboradores, como é que, estando do outro lado do muro, como é que eles enxergam e obviamente, se comportam diante dessa diferença que você descreveu para o gerente homem e para a gerente mulher em termos de comunicação? Alguns não gostam, tá, Mário? Isso é um fato, né? Dependendo do profissional que você esteja trabalhando, alguns não gostam, mas 90% das vezes você percebe que esse lado de trabalhar o relacional por parte da mulher é um diferencial que ajuda na relação. Tem casos que o funcionário não gosta? Sim, tem. E ele chega, jogo aberto, acho que hoje a comunicação interpessoal ela é transparente, e a pessoa chega e fala, olha, eu não gosto, eu quero uma coisa mais direta, né? Então, a mulher tem que se adaptar. Eu sempre digo que a linguagem, a comunicação, você se adapta de acordo com o público que você vai se relacionar, né? A tua postura com um subordinado é de uma forma, quando você está com o CEO ou o presidente é outra,
E quando você está com um parceiro, um fornecedor, você adequa a sua linguagem de acordo com o tipo de público, né? Então, eu acho que hoje, nas estruturas abertas, em que há interação, as pessoas acertam como é que preferem ter esse relacionamento, inclusive com a equipe. Hoje é de igual para igual, né? E aí vem uma outra questão que isso, olha só, você que está nos assistindo, ouve falar a expressão comunicação, normalmente associa o ato de alguém falar alguma coisa, orientar, explicar, dirigir, mas a gente tem a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal ela é tão importante quanto a verbal. Em alguns casos, ela até é mais importante, ou seja, você identificar os sinais do corpo. Então, eu vou te fazer uma pergunta, uma situação que eu vi de perto, né? Em eventos de empresas, aquelas reuniões festivas ou que, de alguma maneira, se celebra. Não estou falando de carnaval, não. Estou falando um coquetel, receber uma pessoa de fora. O que é interessante na linguagem não verbal é o seguinte, e aí a minha pergunta para você. A mulher e o homem, num coquetel, poderiam estar bebendo uísque, poderiam beber um vinho, poderiam beber aqui, né? Eu estou falando no termo da bebida alcoólica, de uma forma absolutamente social. A minha pergunta é, na sua experiência, como é que você interpreta isso? As mulheres, elas são mais acanhadas, são mais tomam mais cuidado com isso, o homem não toma tanto, hoje em dia todo mundo toma. Como é que você vê esta linguagem não verbal num ambiente social onde, atrás de tudo isso, a gente tem internet, tem WhatsApp, tem fotos que podem circular, áudios gravados de uma maneira, né, sem controle. Então, eu gostaria que você me comentasse como é que interpreta esta questão do não verbal no ambiente social da empresa. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, tudo comunica. O teu comportamento corporal, o teu gesto, a tua vestimenta, a sua atitude em termos de comportamento facial, né? Isso é uma realidade. Então, dentro da comunicação, eu tenho a comunicação, a fala, a escrita e a representação social. E nesse processo, eu tenho a comunicação não verbal. Hoje em dia, de uma maneira geral, a gente percebe que as pessoas estão tomando muito mais cuidado com a postura nesses tipos de eventos. Eu sempre cito um exemplo que houve uma confraternização de final de ano na empresa e os homens, especificamente, abusaram mais da bebida. E eu vou te contar o que aconteceu. Na semana seguinte, alguns gentilmente foram advertidos por não ser uma postura adequada perante os seus colaboradores e os seus visitantes, né? Porque quando você tem um evento como esse, um lançamento de produto, uma festa de final de ano, ou receber um parceiro, fornecedor, um cliente, você tem que tomar, sim, cuidado com a sua vestimenta, com a comunicação oral e não verbal, porque isso comunica. E eu diria que não existe nesse processo uma diferenciação entre homens e mulheres. Eu acho que hoje todos estão tomando esse cuidado. Cito exemplo em uma das empresas que eu estava, que um funcionário gravou pulando, cantando, com a imagem e identidade visual da empresa atrás. E um dos funcionários colocou isso nas mídias sociais. Esse funcionário foi demitido pela empresa porque ele não estava autorizado a ter esse tipo de comportamento com o logotipo da empresa. Então, depende de cada estrutura, né? Mas eu não vejo só como uma característica em termos de gênero, feminino e masculino. Hoje, todo mundo tem que tomar esse cuidado, porque uma fala sua, amanhã ela está no Instagram, no YouTube e assim por diante. Sem dúvida, tudo comunica. O pessoal que está nos acompanhando
pode estranhar que eu esteja explorando nesses primeiros momentos, eu esteja explorando essa questão do gênero. Vocês fiquem sabendo que a Kátia, ela tem um doutorado, uma formação como doutora, onde uma das pesquisas, ou talvez o foco maior tenha sido a mulher empresária. E, portanto, ela identificou na mulher gestora empresária características e competências que eu estou querendo aqui trazer para vocês numa comparação com o que acontece com os homens. Então, a ideia não é explorar diferenças de gênero, mas explorar percepções e evidências que foram obtidas nesse estudo que mostram algumas coisas que fazem parte do cotidiano da mulher empresária. Então, agora fica explicado o porquê das minhas perguntas. E aí vem a complemento, né? Se você tivesse hoje que destacar, digamos assim, as 3 competências mais relevantes para as mulheres empresárias que fazem sucesso, aquelas que conseguiram realmente o sucesso nos seus negócios, me cite aí as 3 competências mais relevantes que poderão, de certa maneira, orientar algumas mulheres e, eventualmente, também alguns homens que estejam nos vendo e que, no desenvolvimento aí de alguma atividade, algum negócio, poderão se aproveitar do resultado da sua pesquisa. Então, para você ser um bom profissional, primeiro de tudo, você tem que ter uma habilidade de comunicação interpessoal. Isso é um grande sucesso nos empresários, nos empreendedores, nas pessoas bem-sucedidas. É você ter habilidade de comunicação. A sua comunicação tem que gerar empatia, né? Ela precisa persuadir, fazer com que o outro entenda aquilo que você está passando de mensagem. Então, a parte relacional nessa questão da comunicação, ela é fundamental, porque você tem que, sim, adequar essa habilidade de acordo com o público-alvo que você vai trabalhar. Isso é super importante. Então, a habilidade de comunicação, ela sempre está atrelada ao que eu quero comunicar. Então, vou dar um exemplo. Eu posso comunicar um lançamento, mudança de uma estrutura da empresa, um downsize da empresa, ou uma reestruturação da empresa. Eu tenho que trabalhar com habilidade de comunicação, para não gerar pânico dentro da estrutura e, ao mesmo tempo, fazer com que a mensagem seja objetiva, clara e que as pessoas compreendam. Então, esse é um primeiro ponto, habilidade de comunicação. Segundo ponto é o time, é você não esperar para dar as notícias, sejam elas dentro da empresa boas ou ruins. Jogo limpo, transparência. A comunicação requer, quando você trabalha com equipe, você usar da transparência, da sinceridade para a solução de um determinado problema e situação. Então, a transparência é super importante. E a outra questão que eu sempre coloco, que todo profissional do mercado, seja ele empreendedor ou funcionário de uma empresa, ou seja um consultor, ele tem que ter repertório, porque quanto mais repertório você tem, o empresário, por exemplo, o empreendedor, ele vai atrás de habilidades para melhorar o seu conhecimento, a sua informação. Com isso, ele adquire o quê? Uma maior exposição de si mesmo, visibilidade e exposição da marca mais importante da vida dele, que é ele mesmo ou ela mesmo. Então, ele precisa ter repertório, porque só com o repertório ele consegue fazer os planejamentos que ele precisa. Porque todo mundo pensa que é fácil ser empreendedor. Não. Empreendedor, você tem que saber arriscar, você precisa planejar e, ao mesmo tempo, você tem que ser o que a gente diz, o empreendedor de si. Você tem que fazer acontecer. É você responsável pelos seus fracassos e pelo seu sucesso. O papo tá bom, né? Mas o bar vai fechar daqui a pouquinho. É que quando você fez o comentário sobre comunicação publicitária, eu toquei nesse ponto do youtuber, porque o youtuber
a turma trata como um influenciador digital e ele se transformou numa mídia, né? Sim. Numa plataforma de mídia, sim. Então ele tem uma opinião e tem seguidores, mas na realidade ele é uma mídia que leva não só informação, como também marcas e sim. atributos de marca. Bom, como o garçom está passando por perto, aí o bar já está fechando, as mesas já estão empilhando, aí vem o momento da gente, infelizmente, encerrar, que o papo está delicioso. O que você poderia dizer aí no encerramento que eu não te perguntei e que você acha que é relevante comentar? Olha, eu como sou apaixonada pela comunicação, não sei viver sem a comunicação, eu digo que a habilidade de comunicação interpessoal, ela é um diferencial competitivo e você consegue transformar a sua vida e a vida das outras pessoas por meio dessa habilidade. Então, o que eu diria é o seguinte: o bom comunicador é também um vencedor, porque ele consegue tocar o coração das pessoas por meio desta habilidade, que é praticar a comunicação com bom conteúdo e sendo um diferencial competitivo para a marca mais importante da sua vida, que é você. Então, pratique a boa comunicação. Então, tá ótimo. E agora todo mundo que nos ouviu, pensa em tudo que foi comentado aqui, faça a sua reflexão, forme a sua opinião. E uma coisa que é fundamental em qualquer conversa, seja esta nossa, ou qualquer uma que você vier a acompanhar, é o seguinte: certamente algum insight ou alguns insights, algumas luzinhas vão se acender quando você ouvir uma frase, uma ideia, um comentário, um conceito e trazer isto para a sua realidade e pensar, olhando bem no espelho, pensar assim: onde que eu posso aplicar isso? Certamente você vai encontrar alguma oportunidade de aproveitar um insight, uma ideia, um conceito para o seu bem, para o seu resultado positivo que você busca. E como eu sempre digo, o que eu gosto de propor para as pessoas é tentar ajudar as pessoas a alcançarem o sucesso da maneira como elas interpretam o sucesso. E eu espero que desta conversa aqui você tire alguma coisa muito interessante, um ponto que possa te ajudar a alcançar o sucesso da forma como você interpreta o sucesso. Um abraço e até outro dia.